caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Há um caminho para a adoração. Há uma porta que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. E o adorar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar, e me entregar, e me entregar, e me entregar, e me entregar. Amém. Uma boa noite. Estamos muito alegres de estarmos aqui hoje na nossa congregação de São Geraldo para adorar o Senhor, para engrandecer ao nome do Senhor. Então sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão aqui presentes, nossos irmãos também que estão conosco online, acompanhando o nosso culto, agora ao vivo, sendo transmitido. Se colocar diante do Senhor, que você possa agora se ligar com Deus. Fale agora com o Senhor, fale agora com Deus. Fala: Senhor, eu vim aqui nesta noite para engrandecer o teu nome. Eu vim, Senhor amado, porque eu sou um adorador. Eu quero sair daqui desta noite tocado pelo teu Espírito. Não quero sair daqui do mesmo jeito que eu entrei, mas eu quero sair daqui diferente. Converse agora com o Pai, Ele está aqui. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Deus querido, nós neste momento colocamos a nossa vida agora diante do Senhor. Abrimos, ó Pai, o nosso coração, porque reconhecemos que o Senhor é Deus, o Senhor é grande e poderoso. Não há nenhum outro Deus como Tu, ó Pai. E neste momento, nós nos rendemos ao Senhor. Pai querido, queremos que nesta noite possamos sentir, ó Pai, a Tua presença aqui neste lugar. A Tua palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores e que nesta noite, ó Pai, o Senhor possa encontrar verdadeiros adoradores aqui neste lugar, ó Pai querido, porque este é o nosso objetivo, de, ó Pai, nos derramarmos diante do Senhor, nos quebrantarmos, ó Pai, diante do Senhor, em dizer que não há nenhum outro Deus como Tu. Tu és que criou os céus e a terra. Tu és o Deus vivo e poderoso. Ó Pai de amor eterno, recebe a nossa adoração e fala conosco através da Tua mensagem que será proferida aqui desta noite. Que o Senhor possa usar o Teu servo, ó Pai, para falar, ó Deus querido, o nosso coração poderosamente, Senhor. Que, ó Pai querido, nossos corações possam ficar, ó Pai, avivados pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é viva e eficaz. Pedimos, ó Deus querido, também perdão pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores e nós somos falhos. Nos lava com o sangue de Jesus Cristo, ó Pai. E é neste nome maravilhoso que eu oro. Jesus Cristo, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Poder assentar, meus queridos. Fazer aqui a leitura bíblica alternada, que se encontra em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo o versículo 21 e depois do versículo 24 ao 26, que diz: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Agora todos, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, e bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? Que coisa maravilhosa. A nossa esperança está em quem, meus queridos? No Senhor. Amém? Nossa esperança está no Senhor. E nós devemos aguardar a volta de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. Nós devemos, meus queridos, confiar no Senhor. Devemos nos entregarmos a Ele, porque Deus é bom em todo o tempo. O tempo todo Deus é muito bom. Vamos cantar um hino, nosso cantor cristão, 375, Seguro. Quero chamar aqui a nossa irmã Vaci, nossa diaconisa, para nos auxiliar nesse cântico 375 do nosso cantor cristão, Seguro. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre a
ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rendei-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, eis cruz excelsa, graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rendei-lhe sempre ardente louvor. Amém. Quero convidar o irmão Jacques para sentar junto comigo aqui. Nós estamos muito alegres de ter o irmão Jacques aqui hoje conosco. Ele está hoje responsável por trazer a mensagem desta noite. E sentimos muita falta dele, nesse período pandemia, a gente ficou um pouco afastados, mas aos poucos os trabalhos da igreja estão retornando e queremos, meus queridos, voltar como nós estávamos em 2019, com aqueles nossos grupos de PGM. A igreja estava aí, com um número bom de irmãos, mas tudo, meus queridos, é para a honra e para a glória do Senhor, Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer aqui a leitura bíblica, 1 Reis, capítulo 8, versículo 39. Vamos ler todo mundo junto? Ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Amém? Deus, meus queridos, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o nosso coração. Eu não posso ver aqui o coração de vocês, mas Deus, Ele sonda o nosso coração. Por isso, nós devemos exaltar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor. Então, eu quero chamar aqui a nossa irmã Janelle para nós continuarmos louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, porque Deus está aqui nesse lugar. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos fazer desse hino a nossa oração.
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém. Podeis assentar. O Viver Espírito Santo tem ensinado às crianças e adolescentes do projeto que Jesus Cristo é a única esperança, ensinando a eles que Jesus é o caminho, ensinando a eles que Jesus é aquilo que eles necessitam e ensinando a eles a fazerem boas escolhas. Jesus Cristo é a única esperança. Nessas ações de compaixão e graça, pudemos experimentar o cuidado de Deus. Eu me lembro que uma vez Deus colocou em nossos corações que nós deveríamos marcar a entrega de cestas básicas para as famílias, só que, no entanto, nós não tínhamos nenhuma cesta. E eu peguei o telefone e eu liguei para a coordenadora da igreja local, dizendo a ela que ela deveria marcar a entrega das cestas para a próxima sexta-feira. E eu fiz aquilo sem saber o que iria acontecer. E quando eu acabei de desligar o telefone, eu recebi uma ligação de uma igreja, onde eu fui perguntado quantas famílias nós tínhamos no projeto. E eu então disse, e aquela irmã que me ligou falou assim: pastor,
Então amanhã vocês podem passar aqui, que nós vamos abençoá-los com as 58 cestas básicas. Nós temos visto Deus agir grandemente nesse tempo. Eu me lembro que uma vez nós também estávamos marcando a entrega de cestas e eu cheguei aqui no projeto e eu liguei para uma família perguntando se eles precisavam de cestas básicas e aquela família me disse se poderia vir buscar naquele momento. E eu disse que sim, e quando eles chegaram no projeto, aquela mãe começou a chorar e eu perguntei a ela o que havia acontecido e ela me disse: pastor, hoje pela manhã eu perguntei a Deus o que eu e minha filha iríamos comer. E um tempo depois o pastor nos ligou perguntando se nós queríamos a cesta básica. Nesse tempo, meus irmãos, Jesus Cristo, ele tem mostrado a essas famílias que ele é suficiente, que ele é a esperança para a vida delas. Eu me lembro de uma outra vez onde nós estávamos no momento de oração, antes de entregar as cestas para as famílias, e um avô, ao se levantar, ele levantou as mãos aos céus e disse assim: Senhor Jesus, obrigado, porque hoje vai ter janta na minha casa. As igrejas batistas têm estado conosco nesse trabalho e Jesus Cristo tem sido apresentado como a única esperança para essas famílias. Nesse tempo de pandemia, começamos a nos perguntar o que fazer. Foi então que começamos a realizar encontros online com as nossas crianças e adolescentes do Viver. Durante esse tempo, realizamos mais de 340 estudos bíblicos com as nossas crianças. Com elas, podemos orar, ouvir os seus pedidos, estar intercedendo junto com elas. Mas o maravilhoso que podemos vivenciar foi ver crianças e adolescentes se rendendo aos pés do Senhor, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nossa missão é multiplicar discípulos. Por isso nós acreditamos que as nossas crianças e adolescentes não são a igreja do amanhã, mas a igreja de hoje. Por isso nós vamos continuar lançando a boa semente do Evangelho, pois nós acreditamos que Jesus é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus Cristo é a única esperança. Ele é o caminho, verdade. Jesus Cristo é a única esperança, mas está fraco. Jesus Cristo é a única. Meus queridos, eu confesso que às vezes eu fico até sem palavras, depois de a gente sempre ouvir esses testemunhos tão maravilhosos que alegram o nosso coração, meus queridos. A gente vê como que Deus está atuando e trabalhando. Deus é um Deus maravilhoso e há muitas pessoas que precisam ser alcançadas através desta mensagem. Tivemos na quarta-feira o culto lá em Caraúbas, pelo Dia do Evangelho, com esse mesmo tema. Meus queridos, para mim acho que foi o melhor culto que já fizemos pelo Dia do Evangelho. Acho que foi o melhor. Foi um momento maravilhoso lá. No final, quando o pastor fez lá o apelo, muitas vidas foram à frente. Muitas pessoas estavam ali. Pessoas quebrantando seus corações. Estamos vivendo os momentos dentro da nossa história da humanidade, onde a gente nunca vivenciou. Onde está muito fácil da gente perder a esperança. Jesus Cristo é a única esperança. E estamos trabalhando dentro dessa temática aqui na nossa igreja. E, meus queridos, como eu tenho dito nos nossos cultos, nós não queremos apenas ser uma campanha financeira, da gente levantar dinheiro e enviar lá para a Junta de Missões nacionais e estaduais, de a gente ficar só ouvindo esses vídeos, mas, meus queridos, nós também precisamos experimentar este amor, essa graça.
e levar também ela as vidas e as pessoas. Por isso, nós estamos nessa campanha da gente estar orando por 5 amigos não crentes. Se você ainda não está orando, eu quero aqui, fazer esse apelo a você. Ore por 5 amigos não crentes. Você já parou para pensar o impacto que é cada um dos irmãos aqui orando por 5 amigos? Olha quantas pessoas nós temos aqui hoje. Imagina cada um aqui orando por 5 pessoas não crentes. Por 5. Mas, meus queridos, como eu tenho dito, não é apenas orar por eles. Não é apenas orar por eles. Mas é ir também na casa deles e conversar com eles e falar, olha, nós estamos lá na igreja numa campanha de oração e eu estou orando por você. Eu estou intercedendo pela sua vida. E eu quero aqui te entregar esse livro de Marcos. Se você ainda não pegou, tem aqui alguns, ainda tem alguns lá na igreja. Então pegue, adquire, é de graça, você vai dar também de graça para a pessoa. Você não está pagando nada. Mas isso aqui, meus queridos, custou sim um dinheiro, porque isso aqui não foi fabricado de graça. Custou sim. Mas é uma doação para a nossa igreja, para a gente poder ganhar vidas para o Senhor. Levar esse evangelho de salvação, de libertação, de transformação de vida. E aí você chegar na casa da pessoa e dizer, olha, eu estou orando por você. Estou intercedendo pela sua vida. Eu quero que você leia esse textozinho aqui, ele, meus queridos, ele é numerado, e cada uma das pessoas pode estar lendo um número. Vou contar aqui rapidamente uma experiência minha. Eu gostaria até de dar a oportunidade, se tiver alguém nesta noite, quiser assim, contar essa experiência, de que você está orando por um amigo, você pode vir aqui à frente, pode compartilhar com a igreja. Você pode dizer, pastor, olha, aconteceu isso, isso e isso. Eu quero contar porque eu quero incentivar você a isso. Essa semana eu estive visitando a casa de uma pessoa que eu estou orando. Eu já disse para ela que, olha, eu vou ficar muito chateado com você se eu chegar lá no céu e você não estiver lá. Vou ficar muito chateado. E ele é vascaíno, Aí, já. E eu falei para ele, com essa camisa você não sobe não, rapaz. A camisa não sobe não. A gente brincando, descontraindo. Mas eu falei para ele, olha, eu quero que você entenda que Jesus Cristo é o único caminho. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. E ele virou para mim, sabe o que ele falou, irmão Jackson? Pastor, eu vou confessar uma coisa. Toda noite, quando eu durmo sem orar, eu tenho pesadelo. Se eu não orar, eu tenho pesadelo. Eu estou precisando, pastor, de oração. Preciso de oração. Olha só. E às vezes, quando ele acorda no meio da noite, a esposa dele é cristã, é membro aqui da nossa igreja. Ela pergunta para ele, você orou essa noite? Ele falou, não orei. Preciso orar. E ele falou, pastor, esse livrinho que o Senhor me deu, eu estou lendo. Já estou quase terminando, eu não consigo ler apenas um número, como o Senhor disse. Mas eu estou lendo 5, 6, e eu estou sentindo mais desejo ainda de ler mais. Olha que bênção, meus queridos. Olha que bênção. Já parou para pensar se todos os irmãos aqui da igreja fazerem isso também? Será que tem alguém aqui nessa noite que também quer compartilhar um testemunho? O microfone está aqui, pode vir. Pode compartilhar aqui com a igreja. E dizer, olha, pastor, também estou orando por uma pessoa e aconteceu isso, isso e isso. Se tiver alguém, a oportunidade está aqui, meu querido. Você pode vir e compartilhar conosco para poder alegrar ainda mais o nosso coração. Porque, meus queridos, a igreja ela tem que viver de testemunhos também. Porque testemunho é o poder de Deus que está sendo no nosso meio, que está agindo no nosso meio. É o poder de Deus, meus queridos, transformando vidas. E essa semana
Eu confesso que eu não estou orando apenas por 5. Meu número acho que já chegou a uns 10. E eu estive visitando esses 10. Eu não vou contar aqui, né, todos eles. Mas, meus queridos, tem sido assim algo maravilhoso. De ir na casa dessas pessoas que nós estamos orando por eles. Ore também. Se você não está orando, ore. Se você ainda não pegou esse livro, pegue. Se comprometa com o Senhor, porque, meus queridos, olha, Jesus Cristo é a única esperança. E precisamos anunciar esta mensagem de salvação, de libertação. Porque, como eu disse, eu não quero apenas que a gente fique apenas vendo esses vídeos de longe, né? Ele alegra o nosso coração. E aqui no nosso meio, o que está acontecendo no nosso meio? O que está vindo no nosso meio? Porque Deus opera lá e não opera aqui. Será que lá é um Deus diferente do nosso? Nós precisamos, meus queridos, fazer sim a diferença. Amém, igreja? Quero saber se os irmãos ainda estão acordados. Tem alguém dormindo? Ainda não, né? Que bom, que bom. Meus queridos, vamos então fazer esse momento ofertório. Esse momento onde nós vamos levantar, né, nossas ofertas, nossos dízimos. Se você ainda não trouxe a sua oferta de missões estaduais e nacionais, quero dizer que você tem até o final desse mês para poder trazer a sua oferta, porque a gente está precisando já fechar e enviar. Não sei se os irmãos já repararam, mas nós já estamos em novembro, né? Praticamente já na metade, né? Amanhã já é dia 15, já estamos na metade do mês. Falta bem pouquinho para nós terminarmos o ano, né? Dezembro já está aí na porta e precisamos então fechar e enviar a nossa oferta para missões, tanto estaduais quanto nacionais. Então, se os irmãos ainda não trouxeram a sua oferta, traga a sua oferta, tá? Para que nós possamos enviá-la. Vamos ler aqui a nossa divisa, em Atos 4:12. Vamos ler todo mundo junto? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Então nós vamos cantar a nossa música tema, que é o louvor aí, A Esperança é Jesus. Tenho certeza que os irmãos já conseguiram aprender. Nós já estamos cantando ele já quase uns 3 meses. E é um louvor com uma letra muito bonita e que toca muito ao nosso coração. Parece, vamos ficar de pé. Ele é bem animado. Vamos bater palma. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos bater palma, meus irmãos? Agradecer o nome do Senhor nesta noite. Ergue-se o clamor da nação em busca de solução, da resposta certa que traga a todos esperança e paz. E só existe quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele crê, e tudo pode nossa pátria transformar. Seu povo escolhido, Deus me fez pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Seu povo escolhido, Deus me fez
fez, pra anunciar o que Ele faz. E por amor não vou me calar, de norte a sul vou proclamar. Brasil, a esperança é Jesus. Alegria nele encontrarás. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Brasil. Cristo é a única esperança. Cristo é a única esperança desse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. Cristo é a única esperança desse mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho no Brasil. A esperança é Jesus. A alegria nele encontrará. Brasil, a esperança é Jesus. Nova vida ele te dará. Alegria nele encontrarás. Nova vida ele te dará. Brasil. Amém? Então nós vamos orar ao Senhor neste momento. Vou chamar nossa irmã Gracinha aqui para fazer esse momento de oração, agradecendo a Deus pelos dízimos e as ofertas que foram aqui levantadas nesta noite. Oremos. Querido Deus, estamos gratos, Pai, por estarmos unidos e reunidos nesta noite, Senhor, cultuando, Senhor, a Ti, que sabemos que só Ti é digno, Senhor, de honra e de glória. Pai amado, abençoa todo o trabalho. O irmão vai trazer a mensagem, que o Senhor possa estar abençoando grandemente. Obrigado pelos dízimos e as ofertas que foram levantadas, Senhor. Sabemos que era para engrandecer a Tua obra, Pai amado. Nós possamos ter um coração, Senhor, grato e também contribuirmos, Senhor, financeiramente e com oração, Senhor, para os missionários que estão, Senhor, aí nos campos, trabalhando para Ti, Pai. Fica conosco, abençoa o pastor, sua família de cada um que está aqui representando, Senhor. Fica conosco, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Poder assentar. Queridos, hoje nós, batistas, comemoramos o dia do diaconato e queremos louvar a Deus pelos nossos diáconos que nós temos aqui na igreja. Os irmãos lembram que alguns anos atrás nós consagramos o número 7, o número perfeito. E esses irmãos têm auxiliado o trabalho aqui na nossa igreja, têm caminhado conosco. Eu quero chamá-los aqui à frente, os que se encontram, o irmão Jesse, nosso diácono, nossa diaconia, a irmã Ana, e também a irmã Vassi, que são aí os nossos diáconos, Queremos louvar a Deus pelos diáconos e as diaconias que temos, que nós temos ainda, o irmão
Júnior, lá no Trapiá, e a irmã Tica, também, né? O irmão Edilson, também, e nosso irmão Neto, né? Que completa, então, o corpo diaconal da nossa igreja. E a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3, versículo 24, diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eles estão aqui para servir ao Senhor, trabalhar em prol, né, do reino de Deus, ajudando o reino de Deus ser proclamado. Então, neste momento, nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida deles. Então, feche seus olhos, mais uma vez, vamos orar. Pai, eu quero, ó Deus querido, louvar o teu nome e agradecer pelo corpo diaconal da igreja, ó Pai do Moreno. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor foi que os chamaste. Foi o Senhor, ó Pai, que os levantaste para auxiliar o pastor desta igreja, para que junto, ó Pai, possa proclamar o teu reino. Então, Deus querido, nós colocamos nas tuas mãos a vida de cada um deles. Que o Senhor, ó Pai, esteja com eles, esteja também com as suas famílias, ó Pai. Que o Senhor esteja os guardando e os protegendo. E que, ó Pai querido, novos diáconos possam ser levantados nesta igreja. Pessoas prontas para te servir e trabalhar em prol do teu reino. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Vamos poder assentar, meus queridos. Então fica aqui a nossa palavra de gratidão ao Senhor pela vida dos nossos diáconos aqui da igreja. Neste momento eu quero dar aqui a oportunidade à nossa irmã Luísa, que está aqui conosco, né, para trazer um louvor. Não sei se ela vai cantar junto com a irmã Vaci, ou se quer chamar alguma outra irmã para auxiliar. Mas a irmã Luísa agora tem essa oportunidade para louvar o Senhor. Boa noite a todos. É uma alegria renovada estar aqui nesta noite, ó Deus, para que possamos contemplar os nossos irmãos que aos poucos vão se aproximando para a igreja, para reorganizarmos o trabalho de Deus, essa comunidade. Eu não estava esperando que eu fosse cantar. Eu vou cantar aqui um hino do cantor cristão. Tendes vós lugar vazio para Cristo Salvador. Ele bate, quer entrada, quer salvar-vos em amor. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar para que ache em vós morada e onde possa sempre estar. Vós quereis divertimentos, amizades e prazer, menos esse amigo vero que por nós ousou morrer. Dai lugar a Jesus Cristo e de já o convidar para que ache em vós morada e onde possa sempre estar. Tendes tempo para Cristo, logo buscarei em vão
Hoje é tempo favorável de aceitar a salvação. Dá lugar a Jesus Cristo e de já o convidar para que ache em vós morada e onde possa sempre estar. Amém. Quero chamar aqui a nossa irmã Vaci. Vamos apresentar aqui. Eu vejo que tem algumas pessoas que estão nos visitando e alegra muito o nosso coração. Eu tenho certeza que também alegra o coração da nossa irmã Vaci e ela vai ter muito prazer de apresentar. Nós saudamos todos os irmãos, amigos em Cristo Jesus neste momento. Louvamos a Deus por estarmos aqui, né? Depois da semana, privilégio que tivemos de passar. E aqui estamos para render graça ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que merece todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Estamos alegres na presença dos irmãos, irmão Gesso, sua família, que acho que fazia muito tempo, né, irmão Gesso, que o irmão não vinha aqui devido à epidemia, né? Nós atravessamos quase um ano de ausência, mas estamos de volta na nossa congregação. E pelos irmãos daqui da comunidade que se desprenderam e temos esse compromisso nesse trabalho, que não possamos vacilar, mas avançar, né? E não podemos parar, né? Porque nossos dias são curtos na presença do nosso Deus, ninguém sabe o momento, né? E nós devemos estar posto, né, na obra de Deus, dando despertamento. Agradecemos também pela presença da minha amiga, vizinha, né? Graças a Deus convidei ela e ela está aqui conosco. Eu louvo a Deus pela vida dela. Muitos dias que eu venho falando para ela assistir um culto comigo aqui, né? A Lucivânia, né? Louvo a Deus pela vida dela, pela sua cura, que foi uma cura divina. E eu digo a ela, olha, a sua cura é completa quando você se entregar a Jesus. Saber agradecer pela sua vida, porque não foi fácil, né, irmã Luísa? Não foi fácil. Mas Deus tinha um plano, eu acho que Deus tem um plano para ela, né? Não pode ficar em dúvida, não. Temos certeza disso, né? E louvo a Deus pela vida dela, que Deus abençoe ela, seu esposo, que muito precisa da presença de Deus, que eles possam ter autoridade de criar seus filhos no caminho que devem andar, né? Isso tudo é para a honra e glória do nome de Deus. Também estou muito alegre com a presença do irmão Jacques. Quer dizer, irmão Jacques, eu sinto muita falta, muita saudade dele. Muito mais Zezinho, né? Hoje também ele não pôde estar aqui, continuamos orando pela sua saúde. 2 domingos que eu não ia para a igreja, por meio que eu não queria deixar ele só, né? Mas ele está bem melhor, graças a Deus. Mas hoje ainda não podia vir não, né? Para não levar sereno. Mas para a honra e glória de Deus, breve ele possa estar na igreja, agradecendo a Deus pela sua saúde. E enfim, todos os irmãos, que Deus o abençoe e que haja um despertamento no meio do povo de Deus, né? Para esse trabalho, para as atividades da nossa igreja. Vaci, não desce não, fica aqui um pouquinho. Eu pedi à irmã Vaci, então, para orar pela vida do nosso irmão Jacques, que eu chamar ele aqui à frente. Meu irmão Jacques, hoje convidei para poder trazer a mensagem. Durante esse período de pandemia, né, o irmão Jacques tem ficado lá na nossa congregação para poder auxiliar lá. Os irmãos sabem como esse período tem sido difícil, muitas pessoas têm esfriado. E então o irmão Jacques tem ajudado o irmão Júnior lá na nossa congregação. Tem sido uma bênção,
né? Os cultos lá estão sendo aos sábados, né? E algumas sábados eu tenho ido lá, acompanhado os trabalhos. Então, nós queremos louvar o Senhor. E convidei então o irmão Jacques para hoje estar conosco, que aos poucos, né, nós estamos retornando e queremos, né, estar de volta. E os irmãos sabem que o irmão Jacques, ele tem me auxiliado bastante, tem sido assim meu braço direito, né, tem caminhado junto comigo, a gente tem conversado bastante. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que nesta noite, meus queridos, nós possamos ouvir a voz do Senhor, nós possamos estar com o nosso coração aberto, porque eu tenho certeza que Deus irá usar nosso querido irmão. Então, a irmã Vaci vai estar orando por ele, né? Oremos. Amantíssimo Deus, Pai de nossas almas que está no céu, estamos aqui gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos concede, de estarmos na Tua presença, Senhor, para realizarmos o Teu trabalho. Ó Deus, somos gratos pela vida dos irmãos, amigos que aqui estão, ó Deus, que vieram com espírito de adoração a Ti, Senhor. E neste momento, ó Deus, nós entregamos o irmão Jacques em Tuas mãos, que ele possa ser usado por Ti, Senhor. Não falar dele mesmo, mas falar cheio do Teu Espírito Santo, colocando palavras na sua boca para que ele possa saber pronunciar, ó Deus, e transmitir a Tua palavra aos corações de cada um de nós aqui. E nós, ao sair daqui, possamos sair alimentados com a Tua palavra, Senhor amado. Fica conosco, meu Deus, durante este trabalho. Aqueles irmãos que não vieram, que estão ouvindo, também possam sentir esta mensagem. Ó Deus amado, tudo eu te peço e te agradeço. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Eu saúdo meus amados irmãos, na graça e na paz, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, glória a Deus. Confesso aos irmãos que estava, né, um pouco com saudade aqui dos irmãos, desta congregação, a qual já passei um tempo por aqui, né, e sentindo, eu estava até falando com o pastor, sentindo a falta de Zezinho, né? O irmão Zezinho não está aqui, ele falou que o irmão está um pouco gripado, e por isso não está aqui. E confesso também aos irmãos que fico muito, até um pouco emocionado de não poder estar aqui o nosso querido irmão, o saudoso Epitácio, né, que o Senhor o levara, e também a nossa irmã Ieda, né, porque sempre quando a gente estava aqui, eles estavam sempre presentes aqui em nosso meio, né, irmã Luísa? E o Senhor achou por bem recolhê-los para a glória de Deus. Mas nós vamos trazer aqui hoje uma palavra, livro do profeta Amós. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Livro do profeta Amós, mais precisamente no capítulo 4, do primeiro versículo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amós 4. Amós é um dos profetas menores, um livro um pouco difícil de achar, né? Antigo Testamento, mas fica ali depois de Daniel, Oséias, Joel, Amós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, tenha um pouco de paciência até os irmãos encontrarem.
Louvado seja Deus. Quem não encontrou, peça o irmão ao seu lado que possa ir auxiliá-lo. Amós capítulo 4. Louvado seja Deus. E salmo para frente. Tanto livro na Bíblia para mim escolher, fui escolher logo Amós, né? Dá um trabalho danado. É verdade. É. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4 do livro de Amós. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria. Oprimi os pobres e esmagai os necessitados. E dizei aos vossos maridos, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com os olhos, e as vossas restantes com fisgas de pesca. Versículo 3. Saireis cada um em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para o Hermon, disse o Senhor. Versículo 4. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos e ofertas. E ofereceis sacrifícios de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicai-as, porque disso gostais, ó filhas de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos, e em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva 3 meses, ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra não. O campo teve chuva, mas o outro que ficou sem chuva secou. Andarão 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não saciarão. Contudo, não convertestes a mim, disse o Senhor. Versículo 9. Feri-vos com crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras. Devorou o gafanhoto, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os a espada, e os vossos cavalos. Deixai-vos levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e a Gomorra. E vós foste como um tição arrebatado da fogueira. Contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Até aí. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Irmãos, esse é um texto bastante pertinente
para os nossos dias de hoje. Eu creio que o Senhor ele vai falar profundamente aos nossos corações através dessa palavra, a qual é tão pertinente para esses dias, a qual nós estamos vivendo. Mas antes, meus amados irmãos, de eu entrar nesse capítulo 4, de nós aprendermos com esse capítulo 4 de Amós, nós iremos ver o contexto histórico a qual vivia este povo nessa época. Nós sabemos que aqui em Israel, Salomão, o rei Salomão, ele reinou 40 anos aqui em Israel. Então ele morre, o rei Salomão ele morre, e então entra no seu lugar, como era de costume naquela cultura, quando o rei morria, entrava então o seu filho para reinar em seu lugar. Então o rei morre, e então entra Roboão, filho de Salomão. Roboão também reina por 40 anos em Israel. Só que nesse reinado de Roboão, o povo estava reclamando de Roboão, como também anteriormente, antes de Roboão reinar, o povo já estava reclamando de Salomão. Por quê? Salomão, no final do seu reinado, Salomão ele se envolveu em muitos pecados. A gente sabe, Salomão ele teve para si várias mulheres, princesas, e várias concubinas. Então, ele esqueceu do povo, começou a judiar do povo com impostos pesados. E então, aí, Roboão tem na sua mesma linha de raciocínio, de reinado, igual ao seu pai. E então, aquele povo ali de Samaria, mais precisamente no Reino do Norte, eles começam ali a reclamar de Roboão. Eles começam a queixar-se de Salomão. Ele diz, olha, desde o reinado de seu pai, Roboão, que nós estamos sofrendo, o povo não aguenta mais. Os juros, os impostos pesadíssimos. E então, Roboão, o que é que ele faz? Ele vai até os da sua idade, os da juventude, e então toma conselho com aqueles da sua época. Mas só que aqueles jovens da sua época, ele diz assim, não, Roboão, esse povo está muito folgado. Esse povo merece muito mais ainda você cobrar muito mais pesado os juros dele, muito mais pesado impostos dele. Era de costume os reis pedir orientação dos anciãos, né, irmãos? Ali naquela época do pessoal mais velho, mas Roboão não teve sabedoria, ele foi pedir a quem? Aos da sua idade. E os jovens então eles disseram, não, eles estão folgados demais, você pressione mais ainda. E foi isso, Roboão tomou esse conselho e começou a cobrar juros mais pesados ainda do povo de Israel. Então o que foi que eles fizeram? Eles então, mais precisamente em Samaria, eles disseram assim, olha, nós não estamos mais aguentando esses impostos. A gente vamos eleger outro rei para reinar Israel, para ver se diminui essa sofrência, porque está pesado demais. Então eles convocaram Jeroboão, irmão de Roboão, para então ser rei deles. E então Jeroboão aceita, e então ali eles convoca ele e coloca Jeroboão para reinar. Então Israel ali era 12 tribos, 10 tribos seguem Jeroboão. Somente 2 tribos ficam com Roboão. Então ali o país de Israel, ele é dividido entre reino do norte e reino do sul. Jeroboão fica com 10 tribos, reino do norte, Samaria, e Roboão fica com 2 tribos ali em Jerusalém. Mas, meus amados irmãos, Jeroboão, com medo do povo ir adorar em Jerusalém, a qual onde estava o templo de Salomão, é tanto que aquela passagem lá de Mateus, no capítulo 4, aquela mulher samaritana, ela diz assim, Senhor, qual é o lugar certo de adorar? Uns dizem que é aqui em Samaria, outros dizem que é em Jerusalém. Aí o Senhor diz, não, o lugar certo de adorar é em Jerusalém. Mas hoje eu vos digo que o verdadeiro
os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não tem mais um templo hoje, quando o Senhor Jesus veio. O templo e morada do Espírito Santo somos nós. E devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E então aí fica Jeroboão com medo. Rapaz, se eles for adorar em Jerusalém, Roboão, meu irmão, ele vai persuadir o povo a ficar lá, e então eu vou perder o meu reinado. Aí o que é que Jeroboão faz? Perde a cabeça. Ele diz assim, ele faz 2 bezerros de ouro, colocar um em Betel, outro em Dan, e ali começa o povo, ele dizia assim, olha, não precisa mais vocês ir adorar lá em Jerusalém, não. Vocês ficam adorando aqui mesmo, esse bezerro de ouro é Deus. Adora esse bezerro de ouro e está tudo bem. E então Jeroboão, ele incita o povo à idolatria. Abominação para o Senhor. Então virou ali uma espécie de sincretismo religioso, misticismo. O povo misturou o santo com o profano. Então Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tira Amós dentre os bois, porque Amós era boiadeiro e pastor de ovelhas e colhedor de sicômoros. E ele vai então, pega Amós e diz, olha, fala ao meu povo, mais precisamente ao reino de Judá, ao pessoal de Samaria, ao reinado de Jeroboão, que eles estão todos errados, que agora eu vou enviar castigo para esse povo, porque esse povo ele está traindo a minha aliança que eu fiz com eles, anteriormente lá no Egito, quando eles estavam adorando lá as figuras egípcias, e eu os tirei de lá, com mão forte e poderosa, diz a eles que eles estão errados na sua forma de culto. Adora só o Senhor teu Deus. E então, Amós ele começa, aqui desse capítulo 4, quando o povo peca socialmente e religiosamente. O pecado aqui do povo era social, né, e espiritual. Então ele começa dizendo, vou ler numa linguagem mais melhor de se entender, na NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, na minha tradução diz assim, ouvi a palavra vacas de Bazã. Essas vacas de Bazã eram as mulheres de Samaria. O que era que essas mulheres de Samaria estavam fazendo? Elas estavam obrigando, pressionando, melhor dizendo, seus esposos a cobrar mais juros e impostos dos mais pobres. Para quê? Para se banquetear com vinhos, para se prostituir em orgias. Se não vejamos, capítulo 4, eu sou bem baixinha e eu fico assim, glória a Deus. Diz assim, ouçam isto, na linguagem de hoje, ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas, como as vacas de Bazã. Bazã era uma região ali, a qual criava muito gado, e aí era um lugar de muitas pastagens verdíssimas, e o gado ali engordava, e então ele faz essa figura aqui com as mulheres aqui. Vocês estão semelhantes às vacas de Bazã, estão gordas, estão bonitas, estão nutridas, mas o Senhor tem uma palavra de juízo para vocês. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhe tragam mais vinho para beber. Mas o Senhor, então, ele tem uma reprovação severa para essas pessoas. No versículo 2 diz assim, eu, o Senhor, juro pelo meu santo nome, que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fosse peixe. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fileiras pelas brechas das muralhas e serão jogadas na direção do monte Hermon. Então o Senhor ele diz assim, vocês estão fazendo isso com os mais necessitados, para assim se banquetear, bebendo vinho, nessas orgias, mas eu lhe digo que dias virão em que vocês sairão da cidade de vocês, como peixe no anzol. E décadas depois, o cativeiro assírio leva cativo todas essas pessoas
ali de Samaria, do Reino do Norte. Cativos. E eles tinham essa prática de levar sempre as pessoas com argolas penduradas nos lábios ou no nariz, puxando numa corda. Então é exatamente isso que o Senhor está dizendo aqui no versículo 2. Que dias virão em que vocês sairão assim, porque vocês estão desobedecendo a minha palavra. Vocês não estão tendo misericórdia do pobre, do necessitado. Porque o Senhor diz que a religião pura e sem mácula é que cuide dos órfãos e das viúvas. Está escrito lá em Tiago. A palavra de Deus diz isso. Porque naquela época, meus amados irmãos, não era como hoje. Hoje, se uma mulher fica viúva, ela fica amparada pelo governo, não é assim? Mas naquela época não existia isso. Não existia isso. Era o povo ali, aqueles que tinham mais necessidade, as sinagogas da época, fazerem esse trabalho, acolher essas pessoas. É por isso que ele diz, a religião pura e sem mácula é aqueles que cuidam das viúvas e dos órfãos, porque não tem nenhuma renda financeira. Mas aqui elas estavam fazendo ao contrário. Elas estavam pedindo assim, olha, vocês, com os maridos delas, vocês têm que cobrar mais impostos ainda mais pesado, para que nós enriquecemos mais, para que nós prosperamos mais, para que nós possamos gastar nas nossas orgias, nos nossos prazeres. Meus amados irmãos. E hoje muita gente faz isso. Infelizmente, as pessoas não olham mais para o pobre, não olham mais para o necessitado. Infelizmente, o coração do homem está endurecido. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E então aqui, meus amados irmãos, no versículo 4 diz, o Senhor Deus diz, povo de Israel, vocês querem pecar, pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal. Ali pequem à vontade, todas as manhãs, ofereçam sacrifícios de 3 em 3 dias e deem os seus dízimos. Apresentem os pães de oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fazeis ofertas de livre e espontânea vontade, e como vocês gostam de fazer isso. Então, meus amados irmãos, eles aqui estavam, o Senhor diz, então vá até Bazã, vá até, melhor dizendo, até Betel, vá até Gilgal, e façam isso lá nesse santuário, pode ir, fazerem isso, adorar o bezerro de ouro, pode fazerem isso, mas dias virão em que vocês vão ser punidos por conta dessas práticas que eu abomino. Versículo diz, apresentem, versículo 6 diz, eu fiz com que faltasse comida. Aqui já é, meus amados irmãos, o juízo de Deus sobre aquela nação. Se não vejamos, ele aqui vai apresentar 7 flagelos, a qual ele vai punir aquele povo por conta da desobediência. Ele diz assim, eis que eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Veja bem, meus amados irmãos, essa passagem, todavia vocês não voltaste para mim, todavia vocês não vos converteste ao Senhor, ela é falada 5 vezes. O profeta Amós aqui, ele está trazendo uma palavra de que ele está dizendo assim, olha, tudo isso que vocês estão passando é por conta da desobediência. É por conta da desobediência. Então aquele povo, ele passou sede, o texto vai dizer que eles, numa cidade Deus fez chover, no outro campo o Senhor não fez, e aquele a qual não choveu, a planta que tinha lá morreu, a terra secou, consequentemente a planta morreu. Ele vai dizer também que ele enviou o crestamento, a ferrugem, né, que é uma espécie de fungo que está nas plantas. A principal cultura ali de Israel era a figueira, era as oliveiras, eram as vinhas. E então o Senhor, ele manda o gafanhoto, o devorador, está falando lá em Malaquias capítulo 3, né? Tem uma promessa lá para o dízimo. E aqui ele está dizendo, esse mesmo devorador é o gafanhoto cortador, que estava ali devorando.
e estava cortando a vinha, que estava ali trazendo um desmantelo todo nas vinhas, nas figueiras do povo de Israel. Mas o Senhor diz assim: todavia, vocês não vos convertestes a mim. O Senhor está trazendo juízo. O Senhor está trazendo juízo para esse povo, meus amados irmãos. Mas esse povo, ele não ouve o Senhor. Mas no versículo de número 12, para não ficar tão estendida a pregação, ele diz assim, no 12, 4. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Muitas pessoas interpretam esse versículo errado, porque lê esse versículo isolado e diz assim: é a vinda do Senhor. O Senhor, quando o Senhor for voltar e está mandando nós se preparar para encontrar com o Senhor. Outros dizem, não, aqueles que pré-milenista dizem assim, não, é a vinda é arrebatamento da igreja. E o Senhor manda nós se preparar porque Ele vem buscar a igreja, Ele vai nos arrebatar. Apesar de eu não crer nessa linha de raciocínio, né? Eu creio só na vinda do Senhor, que Ele vem buscar o seu povo no último dia e pronto. Mas esse versículo aqui está dizendo, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Assim diz o Senhor. Esse versículo, ele parafraseia com Gênesis, capítulo 19, quando o povo estava ali, quando Moisés estava tirando aquele povo do Egito, e algumas pessoas pecaram ali contra o Senhor. Então, Deus, ele diz assim, Moisés, diga ao povo que nesses 3 dias se santifique, ninguém tenha relação sexual com sua esposa, busque ao Senhor, se consagre, porque eu vou descer sobre o Monte Sinai para a correção desse povo. O povo tem alguns aí que está se perdendo, tem alguns aí que está desobedecendo às leis do Senhor. E então Moisés, ele prepara o povo, a glória do Senhor desce sobre o monte treme, o monte se derrete, e o povo então se converte dos seus maus caminhos. Essa passagem está lá em Gênesis 19, e o Senhor diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essa mesma palavra, só que essa mesma palavra aqui, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, não é mais de misericórdia de Deus, porque o Senhor já advertiu. O texto todo a gente vê o Senhor advertindo. Eu enviei isso, eu enviei a falta de chuva, eu enviei o crestamento, eu enviei o gafanhoto, eu matei os seus jovens, matei os cavalos, fiz a podridão deles subir sobre as vossas narinas, todavia vocês não vos convertestes a mim. Aí o Senhor está dizendo agora, não tem mais chance para vocês. Lá em Gênesis, lá em Êxodo, melhor dizendo, era para a correção daquele povo, porque Deus estava tendo misericórdia do povo, mas aqui o povo tinha pecado tanto contra o Senhor, que o Senhor diz assim, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus, mas agora é para juízo, não é mais para misericórdia. O Senhor então, chega uma hora, pastor Cláudio, que o Senhor não suporta mais, é como ele fez com Sodoma e Gomorra, não suportou mais a prostituição, o lesbianismo, o homossexualismo, as práticas imorais. Ele fez fogo e enxofre descer sobre aquele povo. E ele diz aqui, como eu fiz como Sodoma e Gomorra, eu faço também sobre vocês, se vocês nos convertestes a mim. Porque eu enviei essas pragas todinha, lhe avisando para vocês se arrepender, mas vocês não se arrependem. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E então o Senhor manda o exército, o assírio, e então eles invadem Samaria. Ele invade o reino do norte e leva todos cativos, assim como o Senhor diz no versículo 2. Ele leva aquelas pessoas com argolas nos narizes, nos lábios, e sai puxando para fora da cidade. E vem outra nação ali, a Síria, e domina ali aquela região de Samaria. Até hoje, considerado como Samaria ali, foi a capital de Israel, pastor, mas na época de Jesus era considerado como povo gentílico. Não tinha mais nada a ver com Israel, por quê? Porque saiu aquele povo que adorava, entre aspas, né?
que se contaminou, adorando o bezerro de ouro. Então veio outra nação e ficou ali naquela região. Então o povo de Jerusalém não considerava mais aquela região, mesmo sendo cidade de Israel, mas não considerava mais como fosse povo de Deus. Agora é considerada como nação gentílica. Gentil significa todos aqueles que é fora de Israel, que não nasceram em Israel, que não é da linhagem do povo de Israel. Então é considerado uma pessoa gentia. Nós somos gentios, mas graças a Deus, pela sua graça e misericórdia, que Ele enviou o apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, para pregar o evangelho, para que nós estivéssemos aqui, nessa noite, adorando o Senhor. Meus amados irmãos, uma aplicação prática que eu faço para nossas vidas. O que você tem passado na sua vida? É uma pergunta pessoal. O que você tem passado na sua família, no seu casamento, na sua vida conjugal, financeira, religiosa? O que você tem dito assim, as coisas não dão certo para mim? Você já parou para pensar, baseado nesse texto que está sendo pregado aqui nessa noite? Será que nós não estamos em pecado? Que o Senhor está nos afligindo? Que nada que nós estamos fazendo está dando certo? Será que não é por causa que nós estamos do jeito do povo de Israel? Será que não é por causa disso, meus amados irmãos? E mesmo assim, diante dessas circunstâncias, nós temos feito que nem o povo de Israel, endurecido o nosso coração, e nós não temos buscado a Deus? Meus amados irmãos, veio a pandemia. Eu estava conversando com o irmão João lá em casa esse dia, hoje, passou o dia lá em casa comigo. E então eu conversando com ele a respeito disso, eu disse, irmão, a pandemia, o coronavírus, o Covid-19, ela foi mundial. Não teve cidade que não teve o coronavírus, foi mundial. Meu amado irmão, eu dizendo a ele, a ciência, a evolução da ciência, da medicina, com todo o aparato, com toda a riqueza que tem hoje, de investir financeiramente, e os governos unidos, investindo bilhões de dólares para descobrir a cura para essa doença, e até hoje, meus amados irmãos, não foi descoberto. Por quê? Porque isso é coisa espiritual, é coisa de Deus, para despertar o povo. Mas mesmo assim o povo ainda bota a esperança no homem, na vacina, uma dose de esperança. Quem foi que viu isso? Meu irmão, pastor Cláudio, eu quero lhe dizer que a nossa única esperança é Jesus. A esperança não está na vacina. A esperança está em Jesus. E as pessoas, eu ficava triste, porque muitas vezes eu vi até evangélico botar assim, uma dose de esperança. Mas a nossa esperança está em Jesus. O mundo, ele está procurando um governo. Agora nós estamos aí para entrar numa política no próximo ano. E a gente fica assim pensando, será quem vai entrar? Será se Lula entrar vai dar certo? Será se Bolsonaro retomar vai dar certo? Será se Ciro Gomes pegar vai dar certo? Nós fica perguntando isso, colocando a esperança no homem. Mas eu quero dizer que a esperança não está em Bolsonaro. Eu quero dizer que a esperança não está no PT. Eu quero dizer que a esperança não está em Ciro Gomes. Eu quero dizer que a esperança está em Jesus Cristo. Só Ele que pode mudar essa situação. Até hoje eles estão aí loucos para descobrir uma cura para o coronavírus, pastor, e não descobre. Porque isso é coisa de Deus. Porque isso está acontecendo, irmã, em nosso meio. A culpa é de Deus? Não, a culpa é nossa, porque todavia veio essas coisas sobre nós e nós não nos voltamos para Deus. A humanidade está focada, pastor, cegou e está colocando a esperança no homem. Mas a esperança está em Jesus, como é o tema da nossa campanha de missões. É Jesus Cristo. O presidente não vai resolver o problema. A política não vai resolver o problema. A tecnologia, por mais avançada que esteja, a medicina não vai resolver o problema. Mas quem vai resolver o problema é Jesus Cristo. O mundo, ele tem essa esperança no homem, mas nós, igreja do Senhor, nós devemos ser sabedor disso, que a esperança nossa está em Cristo.
Ouça essa palavra nessa noite, é Jesus falando aos nossos corações. A esperança está nele, a esperança do Covid-19, a esperança do nosso país que está em colapso, da economia, a inflação subindo a cada dia, o povo gemendo, o presidente querendo fazer auxílio renda Brasil e não vai dar certo. O presidente quer dar um basta nisso, quer chegar com uma coisa aqui para ver se dá certo, mas eu vi o economista dizendo não vai dar certo, porque os juros vão subir ainda mais. Dá com a mão e toma com as duas. A esperança é Jesus Cristo, meus amados irmãos. Enquanto nós não nos voltarmos para Ele, nós não iremos ter uma sociedade sadia. A Bíblia diz, bendita é a nação cujo Deus é o... Louvado seja Deus. Uns confiam em carro, outro em cavalo. Eu, todavia, confiarei no... Amém. Vamos estar fortes, vamos estar firmes com o Senhor. Jesus Cristo, Ele é o presidente da igreja. Ele é o dono da igreja. E nós devemos clamar ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é a nossa única esperança. Se nós formos colocar a esperança nos governantes, na medicina, nós estamos perdidos. E eu fico triste porque às vezes eu fico vendo crentes abraçando, vestindo a camisa de partido A, de partido B, e brigando, e trocando mensagem. Mas, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, que nós devemos levantar, irmã Vacia, a bandeira do Evangelho, e pregar para essas pessoas, porque Cristo é a nossa única esperança. Não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sei que o mundo não pode entender essa mensagem, porque eles não têm essa base que nós temos. Eles vão continuar pensando que a solução vai estar nos partidos políticos. Mas nós, igreja, devemos abrir a nossa mente e vermos o que está acontecendo, os prejuízos que nos está sendo trago, a pandemia, as percas, as pessoas sofreram as percas dos seus entes queridos, hoje estão chorosas, enlutadas. Mas nós devemos pôr a nossa confiança em Jesus. Todas essas percas que nós estamos tendo, mas é o Senhor dizendo assim, olha, todavia, vocês não se convertestes a mim. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Porque se nós não nos voltarmos para Cristo, o parafuso já vai arrochar mais. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele corrige todo aquele que ama e tem por filho. A igreja do Senhor é que mais vai sofrer. É por isso que a Bíblia fala de um tempo de uma grande tribulação, né, pastor? Que está para vir sobre toda a humanidade. É a grande tribulação. Por quê? Porque o povo não está aderindo a Cristo, não está vendo os sinais que estão aí fora acontecendo e não se converte. Então as coisas só vão apertando mais e mais ainda. Aí vem a grande tribulação, vem o reinado do anticristo, aí vai judiar com os crentes, vai fazer uma aliança de 7 anos, que é as 7 semanas de Daniel, vai quebrar a aliança nos 3 anos e meio, vai perseguir a igreja. E aí o Senhor vem com poder e grande glória, e a Bíblia diz que com o hálito da sua boca, assim como quem assopra uma velinha de aniversário, ele vai destruir o anticristo, o perseguidor da igreja. Meus amados irmãos, que nós possamos meditar nesta palavra. Se você está passando por algum momento difícil, lembra-te de onde caíste e volta-te ao primeiro amor. Está escrito lá em Apocalipse. Precisamos orar mais. Precisamos, meus amados irmãos, ser mais justos. Precisamos, meus amados irmãos, amar mais o próximo. Para que o Senhor Deus possa nos abençoar. Para que o Senhor Deus possa nos perdoar das coisas más que estamos fazendo. Meus amados irmãos, nós muitas vezes estamos aqui cultuando ao Senhor, mas quando nós saímos daqui, nós levamos uma vida igual o ímpio lá fora. Sincretismo religioso, misticismo.
Nós acreditamos em Deus como qualquer pessoa, mas não cremos no poder de Deus. Vamos crer, se crer, verás a glória de Deus. Todo aquele que crê, verá. Então, meus amados irmãos, que o Senhor Deus possa nos abençoar com essa palavra. Que nós não endureça o coração diante dos sinais que está acontecendo. Mas que nós possamos nos voltar para Deus. Porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Não há outra esperança. A esperança não está no pastor, a esperança não está no governo, a esperança não está na medicina, a esperança está em Jesus. Então que nós possamos despertar a igreja. Nós possamos lembrar onde nós caímos e nos consagrarmos ao Senhor Jesus. Que o Senhor Deus possa aplicar essa palavra em seu coração nesta noite. Que essa palavra possa entrar no restante da sua semana e martelar na sua mente, no seu coração, para que você entenda que o Senhor Jesus Cristo é a nossa única esperança e que devemos pôr toda a nossa esperança nele, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe. Pastor, hora encerrando aí. Vamos ficar de pé. Gostaria que você, neste momento, fechasse os seus olhos e orasse agora ao Senhor. Tenho certeza que alguma coisa ficou no seu coração diante desta mensagem. E você agora precisa dar uma resposta para o Senhor. O final do texto diz: prepara-te para encontrar-se com teu Deus. Ou é juízo, ou é graça. Qual dos dois vai vir sobre a sua vida? Juízo ou graça? O final dos tempos está aí. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Jesus está te dando uma oportunidade ainda para você. Você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Talvez você precise que o avivamento do Espírito Santo possa vir no seu coração. Você precisa ser como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, quando um virou para o outro e falou: nosso coração ardia quando ele falava conosco. Talvez o seu coração ainda precise arder ainda mais. Talvez o período da pandemia te esfriou e você está tão gelado, mais gelado que o gelo do congelador. Você esteja até com um resfriado espiritual, tão frio, porque você não consegue mais sentir mais nada. Entra no culto, sai do culto, da mesma forma, do mesmo jeito. Nós precisamos mudar. O juízo de Deus está vindo sobre nós. Pai querido, nós nesta noite ouvimos a Tua palavra, Pai, que ela é poderosa. Poderosa, ó Deus querido, para transformar a nossa vida, Senhor. Poderosa, ó Pai querido, para mudar o nosso jeito de pensar. O nosso jeito, ó Pai querido, de andar. Nosso jeito, ó Pai querido, de ter um relacionamento contigo, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai querido, estão tendo um relacionamento contigo frio, gelado. Seus corações, ó Pai, não ardem mais. Não consegue, ó Deus querido, mais sentir mais nada, Senhor. O culto, ó Pai querido, para ela, muitas vezes se torna até pesado. Não tem nem mais prazer de estar aqui no nosso meio. Não consegue, ó Deus querido, sentir mais nada, ó Pai, porque o seu coração está gelado. Deus querido, nós queremos pedir que o nosso coração, ó Pai, possa ser como aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, Senhor. Que o nosso coração, ó Pai querido, arde. Que
Que o nosso coração, ó Pai querido, possa pulsar, ó Pai querido, pelo Teu Evangelho. Para poder, ó Deus querido, levar a Tua mensagem, ó Pai. Porque sabemos que os dias, ó Pai, estão próximos da volta de Jesus. Já estamos, ó Deus querido, sentindo as dores de parto, ó Pai. Já estamos, ó Pai querido, vendo que logo, logo Jesus vai voltar para buscar sua igreja. E, ó Pai querido, eu confesso que eu não quero ver ninguém para trás, Senhor. Não quero, ó Pai querido, chegar no céu e não poder encontrar com meus irmãos, Senhor. Não quero, ó Pai querido, estar lá e ver, ó Pai querido, que outras pessoas se perderam, ó Pai. Mas eu quero, ó Deus querido, chegar no céu e encontrar, ó Deus querido, meus irmãos aqui, ó Pai. De poder, ó Pai, abraçá-los, de poder beijá-los, ó Pai. De poder adorar o Senhor juntamente com eles, Senhor. Este, ó Deus querido, é a nossa oração e o nosso pedido, ó Pai. Mas, ó Deus querido, queremos pedir ao Senhor que aqueça o nosso coração. Pai querido, muda, ó Deus, muda, ó Pai querido, porque precisamos, Senhor, ser mudado pelo Senhor. Precisamos, ó Pai querido, ter um novo sentimento, ó Pai, diante do Senhor. Pai querido, nós temos sim passado os dias difíceis, dias, ó Pai querido, complicados, mas a nossa esperança, ó Pai, não está lá fora. A nossa esperança, ó Pai querido, não está na economia. A nossa esperança não está em partido político. A nossa esperança, ó Pai, não está na segurança. Mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Em Jesus Cristo que venceu a morte. Em Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Em Jesus que vive e reina e que está sentado no trono, governando, ó Pai, este universo, que nunca perdeu e nunca perderá o controle da história da humanidade. Nós cremos em Jesus, cremos, Senhor, que Tu enviaste o Espírito Santo para estar em nós, e somos, ó Pai querido, casa do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, ó Pai. Mas, ó Deus querido, existem lutas, existem batalhas, Pai, existem setas do inimigo que muitas vezes vêm contra nós, ó Pai, mas te pedimos que a armadura do Espírito Santo possa estar em nós, Senhor, que possamos, ó Deus querido, proclamar sempre e sempre o Teu Evangelho, ó Pai. Ó Deus, se há alguém aqui nesta noite, ó Pai, que ainda não entregou a vida ao Senhor, que, ó Pai querido, possa nesta noite entregar, possa, ó Pai querido, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e que a esperança está em Ti. E é em nome de Jesus, o Salvador, esse nome que é lindo, esse nome que é maravilhoso, esse nome que há poder, que a Tua igreja ora. Amém, Senhor. Amém. Precisa sentar. Eu quero aqui dar uma oportunidade para você que talvez ainda não aceitou Jesus Cristo. Ou que precisa tomar uma posição diante de Deus. Precisa se envolver mais na obra do Senhor. E você nesta noite tem essa oportunidade de dizer: eu quero Jesus. Eu quero mudar. Eu não quero mais ser essa pessoa que eu sou, mas eu quero ser uma nova criatura. O meu coração que estava gelado, frio, agora eu quero que ele seja quente. E eu quero viver para o Senhor. Há alguém nesta noite que queira aceitar Jesus Cristo? Só você levantar a mão, porque eu quero orar por você. Eu quero que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Há alguém nesta noite? Você tem essa oportunidade agora. Não tenha vergonha. Talvez você pode ficar: não, eu estou com vergonha, pastor. Do que as pessoas vão pensar lá fora? Vou te dizer uma coisa: não tenha vergonha do que as pessoas vão pensar lá fora, mas tenha vergonha do que Deus está pensando de você. Já parou para pensar nisso? No que Deus está pensando de você?
Eu gosto muito do texto quando Deus está conversando com Satanás lá no livro de Jó. Eu gosto muito daquele texto porque Deus apresenta para Satanás o teu servo Jó. Mas não apresenta como um qualquer, mas apresenta, entre aspas, com orgulho, dizendo: Satanás, vê o meu servo Jó, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Deus ali está dando um testemunho sobre Jó. Qual é o testemunho que Deus tem sobre a sua vida? Qual é? Então eu pergunto mais uma vez: você quer mudar de vida? Quer o seu coração aquecido? Quer que o seu nome seja escrito no livro da vida? É só você levantar a mão e falar: pastor, eu quero. Eu quero. Alguém? Senão eu estarei encerrando esse momento. Amém, igreja? Meus queridos, eu quero dar aqui alguns avisos importantes para o nosso funcionamento da nossa igreja. Quarta-feira, nós vamos ter nosso estudo bíblico e também oração. Meus queridos irmãos, venham participar do culto de quarta-feira. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. E nós vamos entrar agora no 6º capítulo. Aliás, no 6º dia, desculpa. É o 6º estudo. Nós estamos estudando ali o livro de Gênesis. Estamos estudando agora no início do livro de Gênesis, o irmão sabe que apresenta a criação. Então nós estamos ali estudando dia após dia a criação. E está sendo um momento maravilhoso. Então você tem essa oportunidade de estar conosco, acompanhando, aprendendo, estudando a palavra de Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus peca por não conhecer a Escritura. Nós precisamos, meus queridos, conhecer a Escritura. Então, eu quero incentivar você a participar. Mas aí você pode dizer: mas pastor, eu não posso ir quarta-feira. Nós transmitimos ao vivo pelo Facebook. Ao vivo. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Então, você pode entrar. Você pode acessar. Né? Porque eu sei que tem muitos irmãos aqui da igreja que têm Facebook. E muitas vezes a gente acessa o Facebook para poder provocar o outro, né? Para poder fazer coisas do mal. Mas a gente não faz para poder crescer espiritualmente. É fácil. A gente vê, sabe o que, irmão? Quando a gente olha lá o Facebook, muitos irmãos colocam pelo menos um texto bíblico. Tem um texto bíblico, pelo menos, né? Pelo menos. Né? Mas vamos mudar, né? Vamos mudar. Então, entre lá, meus queridos. Entre, participem. Né? A gente faz as perguntas, coloca as perguntas ali também. Né? Você pode participar mandando mensagem, né? Deixando algum comentário, como alguns irmãos têm feito. E é uma benção. A gente faz meia hora de estudo e depois meia hora de oração. Né, minha irmã Ana? Que tem sempre participado lá conosco. A gente procura, para não se estender muito, mas a gente procura ali estudar a palavra de Deus e aprender. Então, eu quero incentivar você. Né? Vai ficar assistindo a novela? Ah, pastor, não, que eu estou assistindo a novela do Gênesis. Não. É bom? É. Mas o estudo da palavra de Deus é mais importante. Então, venha estudar a palavra de Deus. Venha aprender da palavra de Deus. Então, eu quero incentivar vocês. Quinta-feira agora, nós teríamos a reunião de homens de coragem. Não vamos ter nessa quinta-feira agora a reunião de homens de coragem. Tá bom, irmão Jesse? Vamos deixar para outra semana. Sexta-feira, a irmã Marta pede para eu avisar aqui, que terá o estudo aqui mensal, a partir de às 4 horas da tarde, com o tema A Águia e o seu Voo Transformador. Então, todas as mulheres da igreja estão aí convocadas, sexta-feira, 4 horas da tarde, para o estudo da MCM. Sexta-feira nós vamos ter
a nossa sala de oração. Também quero incentivar os irmãos a estarem conosco, para que junto possamos orar. Eu estou sentindo a falta de muitos irmãos, hein? Sentindo a falta de muitos irmãos. Eu quero, então, incentivar os irmãos a estarem conosco. No sábado, nós vamos ter um culto na casa da nossa irmã Marilene. Né? Marilene, isso. Marilene, desculpa. E quero, então, ela mandou um convite, né? Para que a igreja se faça presente lá, tá? Então, sábado, nós temos o culto lá na casa da nossa querida irmã, né? E no próximo domingo vai estar pregando na nossa igreja, né, evangelista João Sobrinho. No próximo domingo, meus queridos irmãos, eu não vou estar aqui. Nós estaremos ali em Mossoró, a convite do pastor Cristóvão, pregando lá na igreja. E então os irmãos estejam orando por nós, tá bom? Mas acreditamos que na segunda-feira estaremos de volta, tá? Então os irmãos estejam orando. Então, o irmão evangelista João Sobrinho estará pregando e o nosso culto será lá na Fortuna, tá bom? E queremos também convidar os irmãos, né, para estar lá conosco, para que junto exaltemos o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus queridos? Nós orarmos. Mais uma vez eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos. Como é bom ver aqui a nossa congregação bem cheinha. Né? E a gente, é claro, sente a falta, né, de alguns irmãos, quando, né, aos domingos não pode estar com a gente ali na Fortuna. Por isso que de vez em quando a gente faz aqui, para que os irmãos, né, possam também ter esse momento de celebração, esse momento de adoração, este momento onde nós possamos estar juntos buscando ao Senhor. Queremos que vocês possam ter uma semana abençoada, uma semana de lutas, mas é através de lutas que vêm as vitórias. É através das lutas que nós podemos ver as mãos do Senhor. O irmão Lázaro, né, que faleceu, ele costumava dizer que o deserto é a escola do Senhor. E é verdade. O deserto é a escola do Senhor. É no deserto, meus queridos, que a gente pode ver a mão do Senhor. É no deserto que a gente pode sentir o toque do Senhor. Então vamos orar e receber as bênçãos finais. Pai querido, obrigado por esse momento de culto, de adoração. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome, ó Pai, engrandecer ao Senhor, pedindo, ó Deus querido, agora a Tua bênção quando caminhamos para a nossa casa, para a nossa família. Durante a semana, ó Pai querido, que nós temos, que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, que o Senhor, ó Pai querido, possa estar nos guiando, que a luz de Cristo possa brilhar dentro de nós e que possamos, ó Pai querido, levar uma mensagem, ó Pai querido, para os nossos amigos, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo, para os nossos familiares, ó Pai, para que, ó Pai, quando nós formos para o céu, possamos, ó Deus querido, levar essas pessoas. Nos ajude, ó Pai querido, a saquear o inferno e povoar o céu. Este, ó Deus querido, é o nosso desejo, ó Pai. Esta é a missão que o Senhor deixaste para a igreja, de ser luz, de pregar, de ensinar, de, ó Pai querido, levar uma mensagem de esperança, porque entendemos que só Jesus Cristo é a esperança, ó Pai, deste mundo caído, deste mundo, ó Pai querido, que vive em pecado. Por isso pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, que as nossas bocas, ó Pai querido, seja a Tua boca, que possamos, ó Pai, ser os Teus profetas aqui na terra, proclamando sempre a mensagem de salvação. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Salvador. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e essa graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém. Que Deus abençoe, meus queridos.